Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis assim pra usar nos chats das lives, dos comentários dos vídeos, como você preferir. Além disso, você também pode usar o botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais aqui no canal. Isso tudo contribui e muito com as produções aqui do Caldeirão Furado, beleza? Então, já quero deixar esse agradecimento no início desse episódio aqui a todos os membros aqui do Caldeirão Furado, a todo mundo que utiliza o botão valeu, todo mundo que manda pergunta pro Papo Furado Colaborativo. Vocês são incríveis e fazem toda a diferença aqui no canal. E se você não puder fazer nenhuma dessas coisas, não tem problema. Basta deixar o seu like, compartilhar o vídeo, deixar um comentário legal aqui, que isso também ajuda demais e fortalece muito. Mesmo com membros da família Weasley trabalhando no Ministério da Magia, os gêmeos terem uma loja de sucesso, os Weasley ainda são pobres. No universo de Harry Potter, alguns bruxos têm preconceitos com trouxas, e ser o que é chamado na história de puro sangue traz alguns privilégios socialmente falando, e os Weasley são puro sangue. Somando tudo isso, eles deveriam ter uma condição um pouco melhor, uma boa posição financeira, mas a verdade é que se você olhar a casa deles, você vai ver que tudo é construído com coisa usada, tudo pra mostrar que eles não têm recursos. Draco Malfoy até zomba, né, do Ron, deixando bem claro a posição financeira deles. Até em Hogwarts Legacy, que se passa 100 anos antes da história de Harry Potter, tem a Matilda Weasley, que é professora, vice-diretora e também não tem uma boa condição de vida. Então existe uma teoria de que os Weasley foram amaldiçoados para ser pobres. Talvez a maldição faça com que eles percam todo o dinheiro que ganham, ou que eles sejam mal em gerir finanças, ou quando eles tentam enviar o dinheiro para casa, esse dinheiro some, ou sempre que eles ganham dinheiro, eles perdem tudo. E uma maldição poderia explicar o porquê que os Weasley são pobres há várias gerações, mesmo com membros da família trabalhando em cargos considerados bem-sucedidos e a família sendo sangue pura, bem vista na sociedade bruxa. Mas por que alguém amaldiçoaria a família Weasley? Como eles foram amaldiçoados? Bom, isso a teoria não explica. Só diz que nessa parte a gente não sabe o motivo da maldição e que talvez essa maldição seja o motivo dos Weasley serem tão unidos. Bom, eu fui marcado e muito no vídeo dessa teoria, tanto no Instagram quanto no TikTok. E de cara dá pra ver que quem fez essa teoria não é nada familiarizado ou minimamente aprofundado na história de Harry Potter. Vamos por partes. Ele começa apontando que a família Weasley tem pessoas no Ministério da Magia e os gêmeos têm uma loja bem sucedida. Ok, vamos começar com o Arthur Weasley. Ele trabalhava na seção do controle de mau uso dos artefatos dos trouxas, que basicamente era uma divisão que pertencia ao departamento de execução das leis da magia e era exclusivamente para impedir que trouxas tivessem contato com artefatos de uso cotidiano, né, dos trouxas, enfeitiçados por bruxos na maioria das vezes preconceituosos e queriam expor o mundo bruxo, enfim, queriam causar um verdadeiro caos. E aí entra a seção que o Arthur Weasley trabalhava. Porém, eu gostaria de saber quem disse que essa seção onde o Arthur trabalha é uma seção bem sucedida. Não é. Ele era um cargo não valorizado por muitos do Ministério da Magia, apesar da sua importância, e o salário não era grande coisa. Mas ainda assim, o Arthur era apaixonado pelo que ele fazia, pelo fato dele ser um grande entusiasta do estilo de vida dos trouxas. Ele era fascinado pelo modo que os trouxas se viravam sem magia, então ele gostava de trabalhar ali. Tendo esse cargo de baixo valor e sendo o único provedor financeiro da casa, já que a Molly não trabalhava, e em contrapartida eles tinham 7 filhos, é de se esperar que eles não tivessem uma vida extremamente luxuosa. Já sobre a loja dos gêmeos, bom, ela só foi inaugurada no 6º livro, e sim, eles estavam indo muito bem financeiramente, mas a loja era dos gêmeos, não era da família Weasley. E todos os outros membros da família tinham seu trabalho, exceto a Gina e o Ron, que estavam em idade escolar. O Gui trabalhava como desfazedor de feitiços do Banco de Gringotts, Carlinhos trabalhava com dragões na Romênia, o Percy trabalhava no Ministério da Magia, ainda assim sendo no Ministério da Magia em cargos baixos ali de iniciante, e também além disso ele estava brigado com a família. A loja dos gêmeos tendo um bom retorno, eles poderiam ajudar os pais? Com certeza, isso não há dúvidas. Mas é aí que entram outras questões. Os Weasley precisavam ser ajudados? Tendo a situação financeira que eles tinham, eles passavam alguns apertos sim, mas eles davam um jeito,
isso, eles só não viviam de forma luxuosa e desnecessário, ostentando, comparado a outras famílias que tinham muito dinheiro no mundo bruxo, como os Malfoy, por exemplo. Os filhos, tendo seus próprios empregos, já tiravam uma grande responsabilidade financeiramente falando do Arthur. Agora, vocês acham que o Arthur e a Molly iriam querer dinheiro dos gêmeos porque a loja deles estava bem sucedida, sendo que a casa que eles tinham servia extremamente para o propósito de uma casa, que era morar? Eles não passavam fome, não tinham falta de comida, não tinha falta de estrutura. Eles criaram 7 filhos. Eles só não esbanjavam dinheiro. Então, claro, usavam roupas que ia passando de um filho pro outro, materiais que ia passando de um filho pro outro. Aliás, que família no Brasil não fazia isso, né? A não ser que você seja muito privilegiado e sua família tenha uma boa estrutura. Pô, eu sou o 4º filho e o mais novo, então eu usei muita coisa dos meus irmãos, dos meus primos. E outra coisa, a teoria aponta pro fato deles serem puro sangue, né? Isso não quer dizer absolutamente nada, principalmente porque os Weasley são considerados traidores de sangue. E nem toda família puro sangue é cheia de dinheiro. Um exemplo disso é os Gaunt, a família a qual o Voldemort pertencia. Eles tinham inicialmente muito dinheiro, mas eles torraram toda a grana com essa ideologia puro sangue que eles tinham e não precisavam trabalhar nem nada do tipo. Eles achavam que eram superiores simplesmente por sua linhagem. Então, eles viviam de forma extremamente miserável. Então, ser puro sangue não quer dizer nada. E os Weasley nunca ligaram a mínima pra ser puro sangue. Tanto que eles são vistos como traidores de sangue porque quando um diretório puro sangue foi feito e listaram as 28 famílias realmente puras da Grã-Bretanha, chamado os Sagrados 28, os Weasley protestaram e disseram que não tinham vergonha alguma de ter membros da família que eram trouxas, que se relacionavam com trouxas, e por isso eles ficaram conhecidos como traidores de sangue. Então, ou seja, eles não tinham tanta moral entre os bruxos que tinham essa ideologia puro sangue, não. Agora, outro ponto que a teoria fala sobre a casa dos Weasley ser visivelmente pobre e sem recursos. Cara, eu preciso discordar completamente. Primeiro que nos filmes a toca é daquele jeito como um recurso visual e tem uns detalhes muito interessantes. E o filme quer passar que o Arthur é apaixonado por coisas de trouxas, tanto que a casa tem cadeiras que não combinam, tem coisas que ele pega, vai pegando e restaurando, porque realmente ele construiu a toca assim, restaurando coisas e reutilizando. Isso porque ele adorava. Ele tinha um galpão cheio de coisas, tomadas, torradeiras e coisas que eram de uso dos trouxas. Mas a toca atendia todas as necessidades da família. Cada filho tinha um quarto. E apesar dela ser construída ali com aquela engenharia toda rústica, toda torta, ela era uma casa perfeitamente aconchegante. O próprio Harry fica encantado quando chega na toca no segundo livro. Era uma casa cheia de luxos? Não era. Mas era uma casa miserável? Também não. Os membros da família Weasley utilizavam sim vestes usadas que passavam de irmão para irmão. O Ron até chegou a reutilizar a varinha de um dos irmãos. Mas ainda assim, falar que os Weasley são pobres por uma maldição é não conhecer a essência da família. Eles não dão a mínima pra luxos. O Percy, em uma briga, joga na cara do pai que ele não tinha ambição e por isso a família era pobre. O Ron, às vezes, demonstrava querer algumas coisas novas, como uma vassoura cara ou vestes novinhas, mas eram nesses aspectos que a família passava um pouco de aperto, pelo fato de terem tido 7 filhos. Agora, a parte que a teoria fala sobre a Matilda Weasley, que era lá da época de Hogwarts Legacy, ser professor e já ser pobre, né, já não ter condições, eu queria saber de onde tiraram isso, porque a Matilda Weasley não tem em nenhum lugar falando que ela não tinha condições, muito pelo contrário, ela era uma funcionária do Ministério da Magia de carreira, depois ela saiu, ela se juntou com um outro bruxo lá, rodaram o mundo, aí eles se separaram, ela foi pra Hogwarts, passou a ensinar a transfiguração, se tornou vice-diretora, não tinha nada de instável na vida financeira dela. E aí talvez vocês se perguntem, ah tá, mas beleza, pra onde foi a grana dela? Cara, uma pessoa que tem uma vida estável, que paga suas contas ali, que consegue viver numa boa, que não é rica, vai deixar herança? E outra, até se ela tivesse um dinheirinho guardado, ela ia deixar herança. Às vezes a parte que ela era da família nem era ramificação direta pro Arthur Weasley. Eu posso usar o meu caso como exemplo. Olha só, o caso da minha família como exemplo. O meu bisavô veio da Itália pro Brasil com 7 anos. Ele chegou aqui em 1887, junto com o pai dele, com os irmãos dele, e o meu bisavô, quando adulto, veio pra São Paulo capital. Enquanto os irmãos mais velhos dele ficaram no interior de São Paulo, ali em Bebedouro, depois Araçatuba. Esses irmãos mais velhos do meu bisavô, no caso os meus tios bisavôs, eles construíram um império. Eles começaram a fazer lápide de mármore, prestar serviços funerários, e hoje existe uma funerária, não só uma rede de funerárias, funerária Cardassi, que é dessa parte da minha família, que a galera é super bem de vida, eles têm muita grana, mas eu sempre fui pobre. Hoje em dia eu consigo pagar minhas contas com o meu trabalho aqui, né, sustentar minha família, mas eu ainda
sou pobre, porque não se iludam com tudo isso aqui atrás não, tá? Eu moro de aluguel, eu no fim do mês às vezes fico apertado de grana, então usando esse exemplo, olha lá, então quer dizer que só porque uma parte da minha família tinha dinheiro, eu teria que ter dinheiro também? Não. Então aqui a gente já descarta essa possibilidade da Matilda e também dela ser pobre, não era. Tipo assim, não era rica, mas vivia numa boa, vivia tranquilamente. Aí a teoria aponta que a maldição fazia os Weasley não saber gerir finanças e que tudo eles perdiam, tudo que eles ganhavam eles perdiam. Cara, vocês lembram que o Arthur Weasley ganhou na loteria em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? E aí eles foram viajar pro Egito em família, compraram vestes novas pra todo mundo, comprou varinha nova pro Ron. Vocês lembram disso? O que isso diz pra você? Pra mim, fica claro que os Weasley prezavam muito mais pelos momentos que eles podiam ter em família do que ter luxos, que na maioria das vezes servem somente pra ostentar. Como os Malfoy, por exemplo. Os Malfoy têm muito dinheiro. Mas agora, você já se perguntou de onde veio o dinheiro dos Malfoy? Armand Malfoy chegou à Grã-Bretanha junto com William, o Conquistador. E onde é a mansão dos Malfoy ali, era a terra de outras pessoas que foi tomada e dada pra esse Armand Malfoy por conta dos serviços obscuros prestados a esse rei William, esse conquistador. E os Malfoy sempre estiveram ali beirando o poder, a riqueza entre essas pessoas, apesar do discurso deles de não se misturarem com os trouxas, antes do Estatuto Internacional de Sigilo, eles estavam sempre entre os grandes e poderosos, fossem trouxas ou fossem bruxos, viu? Então o enriquecimento da família vem de invasão de terras dos outros, de corrupção. Agora, os Potter tinham muito dinheiro. De onde veio esse dinheiro? Isso começa lá com o primeiro Potter, que prestava serviços de cura pra comunidade que ele morava, sem as pessoas saberem que ele era bruxo, e aí ele fazia umas poçõezinhas e tal, ia vendendo suas coisinhas, isso fez ele deixar uma quantia de dinheiro pra cada filho, que ficou bem. Aí os filhos também entraram nesse ramo de poções, de inventar poções, até que o Flemmont Potter, que era o avô do Harry, inventou uma poção pra cabelos que fez ele ganhar muito dinheiro. E aí quando ele se aposentou, ele quis vender a companhia de poções da família, e isso quadriplicou a fortuna. Então a herança ficou toda pro Tiago, que morreu aos 21 anos e deixou tudo pro Harry. Por isso que o Harry tinha muito dinheiro. Agora, você vê como não dá pra comparar as famílias? Cada uma tem uma linha de pensamento, uma forma de agir. O fato dos Weasley terem 7 filhos, somente o Arthur trabalhar, enquanto eles eram pequenos, né? Somado ao fato deles serem pessoas simples. Olha só, sabe como que eu associo? A toca pra mim, né? A casa dos Weasley é aquela casa de interior, onde a família vive bem. É uma casa simples, mas a família tem o que comer. A família não passa grandes apertos. O aperto é com uma coisinha ou outra ali, mas que dá pra resolver. É assim que eu vejo a família Weasley. E outra coisa, um fato muito importante, né? A própria Matilda Weasley trabalhava no Ministério da Magia com quebras de maldição, ou seja, ela trabalhava quebrando maldição, desfazendo maldições. Então, se a família dela tivesse sido amaldiçoada, acho que ela mesmo saberia como resolver. Ela seria a pessoa que resolveria, certo? Enfim, pra mim essa teoria é bem furada. Não tem como a gente comparar o estilo de vida dos Weasley com de outros bruxos, porque praticamente a gente tem os Malfoy, que são extremamente ricos, são tipo os milionários. O Harry, que é rico, mas é totalmente humilde, não fica ostentando, esbanjando riqueza. E os Weasley que estão ali na faixa de uma família de classe média baixa. Ou seja, eles têm seus empregos, eles conseguem pagar as suas contas, mesmo apertados. Eles não passam necessidade em questão de comer, eles têm comida na mesa, mas ainda assim não esbanjam. O jeito que essa teoria fala, parece que os Weasley eram, nossa, miseráveis, sabe? E não é a questão. Então é isso, meus bruxos. Espero que vocês que tenham me marcado nessa teoria aí um monte de vezes estejam satisfeitos com a minha análise dessa teoria. Eu achei bem furada, achei bem ruinzinha, e realmente a pessoa que fez não conhece, não é aprofundada ao universo de Harry Potter. O que não é um empecilho, cara. Todo mundo pode fazer teoria, pô. Assistiu Harry Potter uma vez, quer fazer teoria? Sinta-se à vontade. Só não quer dizer que a teoria vai ser boa. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito, feito.